Show de bola, pessoal, professor Marco Ferrari na área, dando continuidade aqui ao nosso estudo de gestão de pessoas. Bom, falamos lá das primeiras partes da gestão de pessoas, conceitos iniciais, dos processos de gestão de pessoas em relação ao processo de trazer pessoas para dentro da organização, de agregar pessoas para dentro da organização. Falamos de seleção, recrutamento e seleção. Primeiro ponto fundamental do nosso bate-papo aqui é entender as distinções e que recrutamento e seleção não são exatamente a mesma coisa. Ambos fazem parte do processo de agregar indivíduos para dentro da organização, porém, quando eu falo de recrutamento, eu falo de informar as pessoas que há uma vaga, que há uma vacância dentro da organização. Quando eu falo de seleção de pessoas, eu falo de escolha. Seleção é escolha, certo? Quando você está num buffet, você vai selecionar o que você quer comer. Ou seja, você já tem um hall de elementos, já tem um hall aí de pratos e você vai selecionar. Você vai selecionar dentro do cardápio, certo? Primeiro ponto importante da nossa aula sempre, o conceito, o amigo do concurseiro para a administração. O conceito é o processo de escolher o melhor candidato para determinado cargo ou empresa. Ponto importante, pessoal, o melhor candidato em relação sempre a um cargo. Pensa, lembra, a gente já discutiu bastante o conceito de processo. Processo seletivo, sequência de etapas. Esse processo seletivo significa, depois de informar, depois de recrutar esses indivíduos, você fazer com que eles passem por diversas etapas. A gente vai falar na próxima aula do teste psicológico, do teste de capacidades, da entrevista e de tantos outros métodos de seleção. Cuidado, hein, pessoal? Métodos de seleção e não métodos de recrutamento. Quando eu falo de métodos de seleção, eu falo do processo de escolha. Escolha, não de informação. Que fique muito claro isso. Bom, um elemento que aparece bastante em provas, não é tanto o conceito, mas sim o que é importante num processo de seleção. O que é importante dentro de um processo de seleção? Conhecer as características do cargo, o que significa dizer que um processo de seleção é um processo que depende muito mais de quem seleciona do que de quem faz parte da seleção, do que do candidato. Por quê? Quem seleciona é a organização. Então, um processo de seleção de pessoas, ele é eficiente, certo? Conforme a capacidade da organização de entender estes aspectos aqui relacionados à característica do cargo. Então, o que é importante uma organização saber? As características do cargo em geral, ou seja, o tipo de atividade. É uma atividade que exige umas das habilidades conceituais do indivíduo. O indivíduo tem que conseguir compreender aspectos mais relacionados ao âmbito abstrato. Um aspecto mais relacionado ao nível de gerência, precisa saber lidar com pessoas, capacidades interpessoais, ou quem sabe é um nível mais técnico, é um nível mais operacional, que tipo de atividade o indivíduo vai desenvolver, com que tipo de pessoas ou com que tipo de desafios ele vai se deparar, o que tipo de necessidades ele vai precisar ter, quais são os tipos de características que ele vai precisar ter para sanar essas necessidades dentro da organização. Outro ponto fundamental, o nível da dualidade, responsabilidade, dever e autoridade, direito. Que tipo de dever ele vai ter? O que ele vai ter que fazer ou representar ou responder por? Ou mais, qual vai ser o nível de capacidade que ele vai ter de alocar pessoas, de alocar recursos? Quais serão os direitos dele dentro da organização e quais serão os deveres dele dentro da organização? E claro, pessoal, quanto melhor eu conseguir desenhar este perfil, a gente vai falar na descrição de cargos sobre isso.
quanto melhor eu conseguir desenhar este perfil, mais eficiente será o meu processo de seleção. Por quê? Quando eu consigo criar, certo? Uma coisa que a gente chama dentro da administração de persona. O que é uma persona? É um avatar, é uma imagem, certo? Um desenho imaginário de uma figura que seria o melhor indivíduo para ocupar aquele cargo. Eu começo a dizer, tem que ser, ou, né, um aspecto ligado, desenho sexo, tem que ser um homem, por qualquer que seja o motivo. Esse homem tem que ter 32 anos, esse homem tem que ter 32 anos, tem que ser forte, esse homem tem que ser forte, 32 anos, tem que ser alto, esse homem 32 anos, forte, alto. As mulheres em casa já estão pensando, que tipo de homem é esse? Onde eu vou encontrar esse homem? Não, tô brincando, pessoal. Ou outro ponto, precisa ser uma mulher, essa mulher tem que ter 40 anos, essa mulher tem que ter 40 anos, tem que ter capacidades relacionadas à interpessoalidade, tem que saber lidar com pessoas. Além de saber lidar com pessoas, precisa ter um conhecimento profundo em relação à gestão de sistemas. E além de gestão de sistemas, precisa ter determinada certificação, porque vai lidar com relacionamento com órgãos internacionais e essa certificação é importante. E assim você vai desenhando esse perfil, certo? Esse perfil desejado, ele é muito mais importante, né? Eu comecei falando de um avatar, porque a persona ela é muito mais ligada a aspectos psicográficos, né? Sexo, idade e tudo mais. Mas ele tem que fugir dessa coisa mais simples. Tem que ir bem pro aspecto de quais são as necessidades relacionadas à capacitação de graduação, conhecimentos, habilidades e atitudes do indivíduo, certo? Quais são realmente as habilidades que eu preciso? Quais são os conhecimentos que eu preciso? De novo, quais são as certificações que o indivíduo precisa? Vamos supor, se eu vou colocar esse indivíduo como corretor de imóveis, ele precisa ter um CRECI, né? Esse cadastro relacionado à venda de imóveis. Se ele tiver que ser um advogado, ele vai precisar ter uma OAB, vai precisar estar devidamente certificado por exercício da sua atividade. Então isso é o perfil desejado, porque muitas vezes eu tenho clareza aqui, mas eu não consigo juntar tudo isso. Ou, mais do que isso, eu não consigo balancear essa personalidade ou o que é mais ou menos importante. Porque é muito difícil, né, pessoal, a gente encontrar exatamente aquilo que a gente deseja. A gente tem que saber balancear as demandas. Por exemplo, tem que entender qual é o ponto principal. Eu preciso do indivíduo com OAB. Ponto. Isso é crucial, digamos assim. Situação sine qua non, obrigatória, certo? Bom, depois de OAB, precisa ser uma pessoa que já tem experiência de 5 anos. Então, outro ponto fundamental, 5 anos de atuação na área. Precisa ter uma pessoa que tenha profundo conhecimento em processo civil e básico conhecimento em processo penal. Estou exemplificando aqui sem muitos pontos. Aí você coloca inglês, português, espanhol opcional. E aí é isso que é importante, você conseguir desenhar. Bom, chegou um perfil em mim, OAB, ok. O cara tem conhecimento de 6 anos na área, atuação de 6 anos na área. Só tem conhecimento em processo civil, não tem em penal. Bom, penal é básico, então necessariamente eu não preciso. Mas vale alguém que tenha um processo civil profundo e não tenha penal? Ou mais vale um cara que tenha um processo civil meia boca e um penal meia boca? Então é isso que você precisa entender no perfil desejado. Você conseguir equilibrar as demandas. E, pessoal, outro ponto fundamental que aparece hora ou outra é o coeficiente de seleção, que significa dizer a capacidade que aquele processo de seleção teve em peneirar os indivíduos, que nada mais é do que a divisão de pessoas admitidas pelas que passaram no processo de seleção. Aí eles dizem que quanto maior, quanto menor for esse índice, maior vai ser essa eficiência. Significa dizer que quanto mais pessoas passaram e menos pessoas foram admitidas, mais eficiente foi. Se você assistiu o filme Tropa de Elite, principalmente o número 1, lá eles falam que
Aquele é um processo de seleção, né? Aquele processo seletivo nada comum que eles têm lá, eles dizem que ele é mais eficiente do que o do exército de Israel, porque de tantos, sei lá, de 50, 200 inscritos, passam apenas 2. É isso que eles dizem. Essa capacidade de peneirar é muito grande, né? Então, de 200, passam apenas 2, certo? Aí 1% é aprovado, certo? Ou de 200, passam apenas 1. Salvo engano, tem uma passagem no filme que o Capitão Nascimento fala que na vez que ele passou, ele foi o único de tantos. Então, coeficiente de seleção significa qual foi, digamos assim, a linha da peneira, né? Quanto mais fina foi essa linha, menos pessoas foram aprovadas. Quanto mais frouxa for essa linha, mais pessoas foram aprovadas, ou seja, menos eficiente foi esse processo de seleção, certo? Então, sei lá, 5 mil currículos, de 5 mil apenas 2 foram aprovados, mas uma eficiência grande, porque esse número aqui vai dar bem baixo. 5 mil, dividir 1 por 5 mil, do que 5 mil pessoas entraram e 500 foram admitidas, bom, aí foi menos eficiente. Não estou dizendo que foi melhor ou pior, tá, pessoal? Só em questão ao coeficiente e a eficiência do processo. Valeu, galera. Continua com a gente. Próxima aula eu vou falar sobre as técnicas de seleção. Valeu, até mais. Tchau, tchau.